Bom dia, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que prazer estar com você mais uma vez para mais uma aula, a aula de número 17. Nós já caminhamos um pouco no livro de Mateus, estamos estudando o Evangelho de Mateus, que traz a revelação do reino. E se você tem estado conosco nas aulas anteriores, você sabe que nós estamos falando sobre as características do cidadão desse reino. Estamos no capítulo 5 do livro de Mateus, que fala das bem-aventuranças e nos fala quais são as características dos cidadãos do reino de Deus. E antes de nós entrarmos então e continuarmos o nosso conteúdo, eu quero pedir que você se assente, pegue sua Bíblia, seu caderno, quem sabe o seu smartphone, ou o lugar que você está anotando, e quero pedir que você nesse momento se desconecte com toda a preocupação, com todas as coisas deste mundo, da sua casa, e nós possamos nos concentrar na palavra de Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a Ele que nos oriente, vamos pedir a Ele que nos traga a revelação. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. É impossível falarmos da Tua palavra, é impossível querermos aprender algo de Ti sem a pessoa do Espírito Santo. Amado Espírito Santo, por isso nós Te damos toda a liberdade para que o Senhor em plenitude encha este lugar, esta casa, esta sala. Oh Deus, encha sobretudo a nossa vida e espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Revela-nos, e à medida que o Senhor nos revelar a palavra, também nos capacita a obedecer. Imprima em nós essas características, porque de todo o nosso coração nós queremos reinar com Cristo. Nós oramos e já lhe agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido irmão. Eu quero pedir então que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Vamos nos lembrar de algumas características que já nós falamos, que falamos nas aulas anteriores. Nós falamos sobre uma das características, é a primeira delas, está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que fala que o cidadão do reino, ele é humilde de espírito. Fala também a segunda característica no versículo 4, que os cidadãos do reino são aqueles que choram. Falamos também no versículo 5 que são os mansos que herdarão a terra. No versículo 6, a quarta característica, o cidadão do reino é aquele que tem fome e sede de justiça. No versículo 7, nós falamos que bem-aventurados são aqueles que são os misericordiosos. No versículo 8, a sexta característica são aqueles que são limpos e puros de coração. E no versículo 9, a sétima característica que nós tratamos na aula passada, fala dos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. E hoje nós vamos prosseguir, vamos fazer a leitura então dos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Mateus, capítulo 5, que diz assim. Então, Mateus 5, dos versículos 10 ao 12, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós então, você e eu, todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que nasceram de novo, são bem-aventurados.
Bem-aventurados porque Jesus entrou nas nossas vidas, e quando Ele entra, os projetos, os sonhos, o planejamento, a nossa vida, a nossa família, nossa rotina começa a fazer sentido. Tudo passa a ter significado, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que muitos estão confusos, nós podemos descansar no fato de que Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, está no controle das nossas vidas. Eu quero contar para vocês uma história que falou comigo. Uma história muito curiosa, olha só, vamos falar dessa história. Haviam 3 árvores pequenas, que ainda estavam crescendo numa colina, e uma falou para a outra: o que você quer ser quando crescer? E ela disse, uma delas disse: eu quero ser um baú precioso, para guardar joias preciosas, para ficar na casa de um rei. E a outra árvore disse: quando eu crescer, quero ser um grande navio para transportar pessoas importantes. Mas a árvore que perguntava disse: eu quero ser, quando crescer, uma coluna num palácio, ser usada para enfeitar um palácio de um rei. Veja, todos nós sonhamos coisas boas, mas o diabo quer destruir os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas Jesus entra em cena e entrou na nossa vida, e tudo começa a adquirir cor e significado. Veja, as árvores também tinham esses sonhos nessa história. E aquela que sonhava em ser um baú para guardar joias preciosas virou um coxo. Aquela que sonhou em ser um navio grande, em fazer grandes viagens e cruzeiros, ela virou um barco pequeno de um humilde pescador. E a que sonhou ser uma coluna grande num palácio, virou 2 colunas esquecidas num celeiro qualquer, abandonada num canto. Se Jesus entrar na história, ela vai continuar, ela não acaba aí. Um belo dia, Jesus desceu do céu e se fez homem, e Maria deu à luz Jesus para gerar o Salvador e colocar o Salvador num coxo, numa manjedoura feita por aquela árvore que queria ser um baú para guardar joias preciosas. Talvez essa árvore estivesse desanimada, pois o seu sonho não era ser um coxo para ser servido comida de animal. Mas ela não a imaginou que um dia o Rei do Universo se deitaria para se aquecer ali, naquele local onde eles colocavam alimentos para dar para os animais. Talvez você também tenha sonhado em ser um baú cheio de joias preciosas e virou um coxo. Mas se Jesus entrar, imagine o coxo que você será. Aquela árvore que sonhou ser um navio, um grande navio, né, virou o barco de um humilde pescador. Certo dia, Jesus também estava na praia e entrou no barco de Pedro para pregar o evangelho. Que surpresa aquela árvore não teve por isso. A vida inteira ela carregou pescadores pobres, rudes, mas de repente entra alguém no barco que tem autoridade sobre as tempestades, fala para o vento e o mar lhe obedecem. Grandes navios não viram esse fato histórico e nobre, mas aquele barquinho teve o privilégio de testemunhar a vida de Jesus. Grandes iates e transatlânticos não experimentaram isso, nem foram usados para transportar o Salvador. Talvez você tenha sonhado em ser um grande navio, mas se tornou esse barquinho insignificante, como milhões de outros. Mas se Jesus entrar nele, ele fará uma diferença enorme. E a outra árvore que havia sonhado em ser uma coluna num palácio, estava esquecida até o dia em que 2 soldados foram lá e pregaram uma na outra e fizeram dela uma cruz. E de repente, aquela coluna foi erguida e pendurada.
Nela foi levantada o Filho de Deus. Ela não foi colocada num palácio, mas foi levantada para ligar o céu na terra. No dia em que Deus estava fazendo a paz com o homem pelo sangue do Senhor Jesus. As duas colunas esquecidas e abandonadas se tornaram o símbolo do cristianismo, uma cruz. Essa árvore não imaginou que fosse tão longe. Talvez você também não tenha imaginado que fosse tão longe. Talvez os seus sonhos não chegaram muito longe, mas se Jesus entrar, Ele pode mudar sua história. Podemos continuar sendo o coxo de sempre, o barquinho de sempre e a cruz, mas com Jesus, que diferença, que bem-aventurados somos. O que adianta ser um grande baú de joias se não é feliz? O que adianta ser um grande navio se não é feliz? O que adianta ser duas grandes colunas se não é feliz? É melhor ser aquilo que Deus quer que sejamos, em simplicidade, em pureza, mas com vida, com graça e com paz. Já somos ou ainda queremos ser bem-aventurados? Nós certamente já somos. Então abra os seus olhos para contemplar o quão bem-aventurado você é. Não importa o que você sonhou ou tanto de oposição maligna que o diabo tem feito contra os seus sonhos. Se Jesus entrar, tudo pode ser diferente. A sequência das bem-aventuranças é algo muito lindo. Nós estamos estudando, as características do cidadão do reino de Deus, e é lindo, só Deus poderia trazer uma sequência de bem-aventuranças que se liguem uma na outra, tão linda assim. Se não fosse Deus, jamais ouviríamos coisas tão lindas assim. E tudo começa com nos humilharmos, nos curvarmos diante de Deus, enxergar a nossa condição, chorar e dizer para Deus: felizes os que choram porque são consolados. Chorar pelos seus pecados, chorar pela sua condição. Você chora por isso? Eu choro todos os dias. Eu não estou falando que eu sou melhor porque choro todos os dias, mas nós choramos todos os dias que nós entramos na presença de Deus, que amanhece o dia, eu choro, mas eu creio que há perdão no sangue de Jesus. Logo somos quebrantados, e Deus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então você caminha para buscar a Deus, e enquanto você caminha, você vai sendo cheio dessa fome, dessa sede de conhecer a Deus, e então começa a ser cheio da sede pela justiça, mas mesmo cheios de justiça, o Senhor nos diz: seja misericordioso, Claro, nós queremos ver um mundo melhor, nós nos revoltamos com a injustiça, mas também exercemos a misericórdia, e Deus nos diz: feliz você será se você for puro, limpo de coração, pacificador, então você será de fato um filho de Deus, Veja, uma coisa é você ser filho do homem, Outra coisa é você ser filho de Deus, Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: esse só pode ser um filho de Deus, um abençoado, Porque somos pacificadores, não um apaziguador, não aquele que fica pondo panos quentes, Não aquele que defende a política da boa vizinhança, o político correto, como hoje está em voga, Mas ser um pacificador é aquele que coloca o príncipe da paz dentro, aquele que crê e que sabe que só a paz verdadeira, quando o príncipe da paz entra, paz que o mundo não pode conhecer. Veja, hoje o mundo quer paz, nós estamos vivendo num tempo de guerras, de conflitos econômicos, políticos, de conflitos na saúde, E você pode pensar, o mundo está desejando essa paz, pastora, sim, mas querido, a paz no mundo não é paz, Só a paz de fato, aquele que aceita, que recebe Jesus, que é a paz, Veja, aquele
que assim vive é de fato aquele que é amado, que é aceito, aquele que reconhece que não há paz nesse mundo, que só há paz quando verdadeiramente temos a Cristo, né? Agora, uma vez que você faz tudo isso, o resultado disso é que você será perseguido por causa da justiça. Não é perseguido por fazer algo errado, por fanatismo, por defender uma causa, uma doutrina, uma denominação, uma visão. Não. É ser perseguido por causa da justiça que é Cristo. Né? E aí você vai ver lá no versículo 10 que nós acabamos de ler, né? De Mateus 5, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Veja, a justiça é Cristo, sim, nele a justiça de Deus foi satisfeita, né? Mas há um desejo também dentro de nós de vermos justiça nessa terra, né? Então a oitava característica do cidadão do reino é ser perseguido por causa dessa justiça. Então veja, essas bem-aventuranças descrevem o quadro de um crente, de um discípulo vencedor, né? E o vencedor sempre será perseguido, né? Veja, os falsos profetas são aprovados por todos. Vamos ler lá em Lucas 6:26, para você ter uma noção de como são os falsos profetas, né? Diz assim a Bíblia: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Nós já falamos sobre isso. A palavra ai é contrária a ser bem-aventurado, a ser feliz, né? E a Bíblia está dizendo: ai de você, quando todo mundo falar bem de você, quando você for aceito por todos, quando você for elogiado por todos, quando você não levar nenhuma correção, nenhuma crítica, nem calúnia, né? Por causa da popularidade, né? Da unanimidade geral, né? Isso está para o falso profeta, ele é popular, né? Assim como a perseguição está para o servo de Deus, a popularidade está para o falso profeta, né? Cuidado com aquele que os outros exaltam. Cuidado com aqueles que todos amam, que todos gostam. Cuidado, né? Não tem como fazer paz com todos, né? Você clama por justiça social nas instituições, nos relacionamentos. Você clama por justiça na saúde. Você clama por justiça no governo. Nós clamamos por justiça nesses dias, né? Clamamos por justiça em Brasília, na nossa nação, né? Então veja, uma vez que você é limpo de coração, anda em pureza, né? Você não aceita a corrupção, você não aceita a sujeira, você é alguém que busca Deus. Inevitavelmente você será mal compreendido. Uma vez que você está buscando fazer a paz de Deus com os homens, de reconciliar o homem com Deus, você poderá ser mal interpretado. E começam a ver você como alguém duro, implacável. Veem você como alguém que julga e condena, porque não compactuamos com o pecado, né? Sim, nós amamos o pecador, mas nós não aceitamos a conduta de pecado, né? Uma vez que você começa a andar assim, as pessoas vão achar que você julga, que você condena, né? Então haverá perseguição, né? Tenha muito cuidado com a popularidade, né? É inevitável que você vai confrontar pessoas com seu estilo de vida, com a sua palavra, né? É inevitável que vão falar mal de você. É inevitável que o seu estilo de vida vai expor o estilo de vida mal das pessoas. Mas se alegre, é isso que a Bíblia está falando. Bem-aventurado quando isso acontecer, quando falarem mal de você. Mas cuidado para que ninguém persiga você, porque de fato você é mau. Cuidado, né? Uma coisa é nós sermos perseguidos por estarmos fazendo bem. Outra coisa é nós sermos perseguidos porque de fato somos maus, né?
Então veja, não interprete mal, talvez você está sendo perseguido porque é sectário mesmo, né? Porque é arrogante, porque é religioso, né? Mas hoje a palavra que nós lemos está falando para aqueles que são perseguidos injustamente, notoriamente, sem motivos, né? Então a Bíblia diz, bem-aventurado você é por ser perseguido assim. O versículo 11, vamos continuar nossa leitura, diz assim, ó, bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Então veja, a nona característica do cidadão do reino de Deus fala dessa perseguição literal por causa de Jesus. Eu quero falar para você de algo bem curioso. São 9 bem-aventuranças, como também são 9 dons do Espírito Santo descritos em 1 Coríntios. E olha que curioso, são também 9 virtudes do fruto do Espírito de Gálatas 5. Olha que interessante, todo lugar da Bíblia que fala de característica, de virtudes do homem, do servo de Deus, é representado pelo número 9. É um número simbólico, né? É o número da totalidade, da perfeição. Olha que interessante é isso. Então veja, isso fala de ser perseguido porque descobriram que você segue a Jesus, que você se converteu ao Senhor, que você serve a Ele. Não se iluda, você será perseguido, injustiçado, perderá negócios, relacionamentos, você será discriminado até pela sua família. Você será deixado de lado por causa de Jesus, porque você confessa Jesus, porque você fala do Senhor. Se nos levantamos e falamos de qualquer grande homem na história, não acontece nada. Se falarmos de Darwin, se falarmos da teoria da evolução, não vai acontecer nada, porque é ciência, eles dizem, né? Mas se falamos de Jesus, nós teremos problemas. Se você falar de Marx, né? Comunista, que aboliu Deus nos seus ensinos, nas suas teorias, você é culto, você é erudito. Mas se você fala de Freud, o pai da psicanálise, você é culto, estudado, inteligente. Mas basta falar de Jesus ou do que Jesus disse, as pessoas rejeitam, elas não querem ouvir. Nesse mundo existe um poder espiritual nos ares, que é contra Deus. E esse poder quer te constranger, fechar, calar a sua boca, inibir, perseguir. Olha, queridos, nós temos vivido nesses dias em que a OMS é que determina tudo no mundo, né? E ela já determinou coisas que não funcionaram, já se desculpou, a ciência está se contradizendo nesses dias. E ninguém se deteve ao fato de que saúde também fala da saúde espiritual. Muitos estão sendo tratados ou estão enlouquecendo em suas casas com as crises de ansiedade, de pânico, de medo do futuro, por causa desse quadro pandêmico, né? E ninguém se dá conta de que as crianças precisarão ser tratadas no futuro próximo. Elas se tornarão jovens, cheios de transtornos, se não forem tratadas. Eu não ouvi nenhuma reportagem a esse respeito que possa falar do número de casos de loucos que nós teremos no mundo, de pessoas bipolares, cheias de transtornos, que trarão muito mais mal à sociedade quando elas se derem em casamento, quando elas se relacionarem nos seus trabalhos, quando elas se tornarem criminosos, cheios de violência, implacáveis, corruptos por feridas que a solidão e o isolamento estão trazendo, né? Não se fala sobre isso, né? A igreja tem deixado por último, né, nas questões das flexibilizações, né? Que pena que governadores, presidentes, prefeitos, que pena que médicos tão úteis, tão essenciais nesse tempo, não descobriram
que a sua saúde espiritual, sua saúde emocional que dela vem, podem combater, né, tantas enfermidades e doenças físicas, né? Mas nós somos esse povo de Deus, né? E vamos proclamar a Jesus sem medos e receios. Nós somos esta igreja, né? Nós somos aqueles que têm a resposta para todos os conflitos deste mundo. Então veja, se dentro da própria igreja nós somos tímidos em adorar, em declarar as verdades, em confessar a Jesus, como será no mundo? Infelizmente muitos morrem de medo de serem taxados de loucos, né? De que pessoas mintam a seu respeito, como diz o verso 11, eles dizem é louco, é fanático, é radical, dono na verdade, mentiroso. Você sabe que toda religião tem gente que apronta, mas é dos evangélicos que se fala mais mal, né? Só dos evangélicos é motivo de manchetes, né? É porque aquele deputado evangélico, né? Porque aquele homem é pastor, né? Então veja, nós somos condenados se qualquer coisa de errado nós fizermos neste mundo, e a nossa condenação é muito maior, né? Porque há um poder espiritual maligno que é contra Deus. Todos aqueles que quiserem seguir a Jesus piedosamente, fielmente, serão perseguidos. E você nunca foi e não tem, e se você nunca foi e não tem sido, se prepare, você será. Se você sinceramente quer falar da palavra do Senhor, confessar seu nome, sua fé, né, viver com esse estilo de vida diferenciado, você será perseguido. Falarão mal de você, até por orar pelos necessitados no trabalho, na escola, né? Veja, eu ouço tantas pessoas em tantos lugares dizendo, pastor, eu podia orar na minha faculdade, mas agora com essa lei, com o Estado laico, nós não podemos mais orar, nós não podemos mais falar do Senhor, né? Eu vejo muitas pessoas falando que agora tem ficado mais difícil, né? Sabe por que não pode orar? Porque há uma oposição espiritual. Sobretudo haverá perseguição se você manifestar essas 9 características do cidadão do reino. Se você quer ser um cidadão do reino, comece a ser humilde de espírito, né? Chorando por sua condição. Sim, siga sendo manso de coração, quebrantado, tendo sede e fome de justiça, sendo limpo de coração, sendo misericordioso e pacificador. Se você é alguém, um cristão que manifesta esse caráter da natureza do filho do rei, é inevitável que a perseguição acontecerá na sua vida. Muitos vão perder emprego por causa do Senhor, muitos vão perder negócios por causa do Senhor. Cristãos todos são, mas crentes são alguns. Muitos cristãos invocam entidades, são idólatras, fazem trabalhos, acreditam em magias. Qualquer um pode ser chamado de cristão hoje no mundo, mas só é cristão aquele que segue o que a palavra de Deus diz, que anda nas marcas dos pés de Jesus. Esses são aqueles que vão reinar com o Senhor. Então veja, a recompensa é diferente da salvação. A recompensa é para aqueles que buscam manifestar essas 9 características. Crentes tem muitos, mas não são muitos os perseguidos por causa da justiça. E muitos que são de fato agentes do reino de Deus, né? Você sabe que há cristãos que nem o diabo sabe que são, né? São secretamente, né? Sentem vergonha de serem crentes, carregam uma Bíblia minúscula que podem esconder rapidamente, né? Mas o que nos caracteriza é o caráter do Senhor Jesus que está bem claro e bem descrito nas bem-aventuranças, segundo Mateus 5, dos versículos 1 ao 12. Então veja, olha só, nós temos 7 características. As primeiras, né, que são humilde de espírito, aqueles que choram, os mansos de coração, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. As 2 últimas características são negativas, entre aspas, né? São aquelas que demandam
um preço da nossa parte, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os insultados, os perseguidos e caluniados, né? São as duas últimas características que falam do aspecto negativo, que falam de um preço a ser pago, né? Então, meu querido, eu quero deixar uma palavra de ânimo para você hoje. Se você está sendo perseguido, até pelos que são da sua família, né? De glória a Deus, alegre-se, né? Os apóstolos na igreja primitiva eram perseguidos à morte, eram apedrejados, açoitados, aprisionados, né? E se alegravam e diziam: a palavra de Deus não se calará nos nossos lábios, né? Veja, eles manifestavam essas duas características das bem-aventuranças com alegria e não com tristeza, né? Não fique indignado, perplexo, surpreso quando essas coisas acontecerem. Ao contrário, alegre-se, porque você está manifestando, né, de fato a natureza do cidadão daquele que reina e reinará no milênio com Cristo. Aleluia! Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, de todo o nosso coração, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse revestimento, por essa capacidade, pelas bem-aventuranças. Nós não somos salvos por sermos mansos, por chorarmos, por sermos perseguidos. Não, a salvação é de graça, mas assim que somos salvos, o teu Espírito em nós gera essas características, Senhor, e vamos crescendo e vamos manifestando a realidade do reino. Graças te damos, porque isso não vem de nós, mas é o trabalhar do teu Espírito em nós, que nos capacita, que nos transforma, que nos faz, de fato, cidadãos do reino de Deus. Amado Espírito, nós te agradecemos e te damos liberdade para que toda essa realidade seja manifestada nesses dias para a glória do teu nome e manifestação do reino de Deus nessa terra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Se você tem apreciado, né, esse tesouro da palavra de Deus que está sendo ministrado à sua vida, compartilhe esse link. Nós temos todas as aulas no canal da igreja. Estude, sente com sua família, compartilhe então a palavra para que o nome de Deus seja ainda mais conhecido e a palavra ainda mais apreciada para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Até a próxima aula.